Felita estava do lado de fora do salão, com a bandeja de chá esfriando em suas mãos. Ela não conseguia se forçar a abrir a porta. Ela servia na casa há quase 5 anos, até aquele dia. Ela poderia fazer seu trabalho de olhos vendados, mas nunca havia enfrentado um convidado como este, porque do outro lado daquela porta estava o homem que tentou matá-la. Derry Riston, seu marido, o Rei Alpha. Pelo menos, ele tinha sido seu marido por um total de 1 dia. Esse foi o tempo que ele levou para tentar se livrar dela. Ele certamente não poderia ser acusado de perder tempo. E o pior era que ele pensava que tinha conseguido. Shu, Felita, deveria estar morta. Rue, ela lembrou a si mesma, da mesma forma que havia se lembrado 10.000 vezes, porque seu verdadeiro nome ainda surgia sempre que ela estava com medo. Você é Rue, uma simples criada com um rosto comum e mãos firmes. Felita havia se afogado. Felita tinha que continuar afogada para sua própria segurança, e se Darren a reconhecesse. Será que ele vai me reconhecer? Ela pensou. Porque se ele a reconhecesse, se ele visse através do amuleto que a protegia, então o jogo estaria acabado e ele terminaria o que havia começado. Ela mordeu o lábio com tanta força que quase o partiu. Todo esse tempo ela se considerou segura. No primeiro ano, ela se encolhia a cada batida de casco na entrada, a cada rosto estranho no portão. No segundo ano, menos. Em algum momento do terceiro ano, o medo silenciosamente se guardou. Ela havia nascido para sedas, leques e uma corte real, mas aprendeu a esfregar o chão e a servir mesas com gratidão. As costas doloridas de uma criada eram um preço pequeno a pagar por sua vida. Ela fizera amizade com os outros empregados, tornou-se uma deles, encontrou a felicidade nas coisas simples. Em algum momento ao longo do caminho, ela parou de olhar por cima do ombro. Esta manhã provou que essa suposição estava errada. Ao amanhecer, a notícia chegou ao salão dos criados. O rei está vindo. Um noivado arranjado para ele, sob este mesmo teto. Uma nova noiva, a filha da casa. As outras criadas interpretaram sua imobilidade como compostura. Nenhuma delas sentiu o medo frio se revirar sob suas costelas. E então a ordem, que transformou o pavor em algo pior. Você levará o chá dele. Porque ela tinha as mãos mais firmes, havia provado sua compostura inúmeras vezes. Ela seria sua copeira pessoal. Claro, era um grande rebaixamento do que ela tinha sido para ele. Sua noiva, um casamento arranjado, política vestida de branco. Agora, em algum lugar acima de sua cabeça, havia um casamento sendo negociado para ele nesta mesma hora, e ela era a mulher polindo o chão sobre o qual seu novo noivado seria dançado. Ah, a ironia. A doce e venenosa ironia de tudo isso. A mão de Rue encontrou o pequeno amuleto em sua garganta, aquele que Betsy lhe dera, sua única proteção contra o Rei Alpha atrás daquela porta. Ele funcionou nos últimos 5 anos sem contratempos, mascarando sua verdadeira identidade da detecção. Com o amuleto, para todos, ela parecia Rue, uma criada comum e apagada, um rosto esquecível, uma voz esquecível. A pequena senhorita esquecível. Ela olhou para a bandeja. A porcelana fina, o fio de vapor já se dissipando. O rosto de Rue se distorcia, pequeno e estranho, na curva do bule de prata. Por favor, ela rezou, que o amuleto resista. Passos. Betsy passou apressada com um braço cheio de linho, diminuindo o passo quando viu o rosto de Felita. Você ficou da cor da toalha de mesa, ela murmurou, e estendeu a mão para alisar a gola de Felita com uma mão rápida e quente, como já fizera centenas de vezes. Mas a mão não estava muito firme, e havia uma tensão em seus olhos que Felita não via com frequência. Betsy também estava com medo. Ela percebeu que, como a única na casa a saber seu segredo, isso fazia todo o sentido. Fique quieta, docinho, disse ela, baixo e uniforme, tanto para si mesma quanto para Felita. Não chame atenção para si mesma, e você vai superar isso muito bem. Um tapinha na bochecha, e ela se foi pelo corredor, e Felita se sentiu mais firme por 10 segundos inteiros. As vozes lá dentro se elevaram, e uma delas era a dele, mais grave do que a memória de 5 anos guardara. Uma voz feita para dar ordens.
Era a voz que havia proferido seus votos de casamento em um salão cheio de estranhos, e o som dela expulsou o ar de seus pulmões. Suas mãos se apertaram na bandeja até que a porcelana parou de tremer levemente. Ela deu um último aperto em seu amuleto. Ele havia resistido por 5 anos. Tudo o que precisava fazer era resistir por mais alguns dias. Ela respirou fundo e abriu a porta, revelando-o parado bem ali no meio da sala, alto e imponente, com braços e mandíbula poderosos, e vestido da cabeça aos pés em um preto ininterrupto. Parecia surreal estar na mesma sala que ele novamente, um pesadelo que se tornava realidade. E ele ainda era belo, da mesma forma que uma pantera é bela. Toda a graça negra e poder contido. Algo que você admirava do lado seguro das grades. Sempre houve algo em sua quietude que fazia o corpo se aquietar. Alguma parte animal antiga dela reconhecendo um predador antes que sua mente pudesse racionalizar. 5 anos não haviam diminuído isso. Se alguma coisa, eles o haviam aprimorado, tornando-o mais magro e mais duro. Os outros nobres na sala giravam ao seu redor, criaturas menores se arranjando em torno da fonte de poder. Ninguém a notou. Ela baixou os olhos e atravessou o chão. A conversa continuou ao seu redor. Ninguém comentou sobre ela. A pequena senhorita esquecível. Ela serviu os convidados primeiro, como era o protocolo, antes de se aproximar dele. Com a respiração suspensa, ela serviu o chá, perto o suficiente para sentir o calor que irradiava dele, perto o suficiente para sentir o cheiro que a memória guardara melhor do que sua voz, e esperou o mundo acabar. O chá corria âmbar para a xícara sem um tremor. Esta era a vez que ela esteve mais perto dele desde o dia em que se casou com ele e o dia em que morreu. Ela colocou a xícara na mesa mais próxima ao lado dele. E então, ela nunca saberia por quê, depois de todo aquele cuidado, ela ergueu os olhos por meio segundo, antes que pudesse se impedir, e seus olhos se encontraram. A pergunta que ela havia deixado de se fazer por anos, aquela que havia retornado com força esta manhã, com todo o resto, estava aberta e ressoando em seu peito, enchendo-a até a garganta, não deixando espaço para mais nada no mundo. Será que ele vai me reconhecer? Capítulo 2. Por meio segundo, seus olhos se encontraram. Felita não tinha a intenção de olhar. Foi como se algo mais forte do que ela, mais do que curiosidade, uma necessidade traiçoeira de saber, puxasse seu olhar para o dele. Rapidamente, ela baixou o olhar e encarou o bule de prata em suas mãos, como se sua vida estivesse derramada nele. O que de fato estava. Não olhe para cima. O que quer que você faça, não olhe para cima de novo. Seu coração batia contra suas costelas com tanta força que ela temeu que ele pudesse ouvi-lo. Um lobo podia ouvir muitas coisas. Ele não havia desviado o olhar. Ela sentiu isso da mesma forma que a presa sente a sombra passar por cima, o peso de sua atenção ainda pousado no lado de seu rosto. É apenas sua imaginação, ela disse a si mesma. E, no entanto, o momento se estendeu. Uma respiração. 2. Mais do que o normal. Mais do que era seguro. Ele não podia reconhecê-la. Não com o amuleto. E, no entanto, ele estava semicerrando os olhos para ela, como se tentasse decifrá-la. Certamente não. Ela sentiu o chão inclinar, a sala ficar clara e estranha nas bordas, o medo quase dando lugar ao pânico. Foi tudo o que pôde fazer para não sair correndo da sala e da casa. Então, misericordiosamente, um movimento nas portas distantes chamou a atenção de Daron. A filha da casa estava sendo trazida, fresca e esperançosa em seda pálida, e a atenção do rei se desviou de Felita para sua futura noiva. Felita recuou para a beira da sala, enchendo xícaras, com os olhos grudados no chão, e depois desapareceu nas sombras com os outros criados. Lá, ela estudou seu coração acelerado e o observou. Aquilo tinha sido perto demais para o seu conforto. Seus olhos voltaram para as roupas pretas dele. Preto da cabeça aos pés, nem um fio de cor nele. Era uma escolha de cor estranha para um cortejo. Ele parecia mais estar se preparando para um funeral. Talvez ele estivesse de luto. Mas quem poderia ter sido tão importante para Daron, a ponto de ele usar sua dor no lugar onde estava conhecendo uma nova esposa? Felita observava por trás de sua bandeja. Ela só conhecia a garota de vista. Felita nunca fora uma de suas criadas,
e só a conhecia como uma figura brilhante que pertencia a um andar diferente da mesma casa. Agora, aquela figura se adiantou e fez uma reverência, com o rosto fresco e um sorriso branco perolado, enquanto a família e os cortesãos se agitavam frivolamente ao redor deles. Ele foi cortês com ela, mas havia uma rigidez em sua fala. Por trás de cada uma de suas falas, as luzes estavam apagadas, uma performance fria. O estômago de Felita se revirou. Era uma cópia carbono de sua própria experiência. 5 anos atrás, era ela em seda pálida se aproximando do homem esculpido em gelo. Ela confundiu o silêncio dele com desgosto e decidiu que a culpa devia ser dela. Pequena demais, provinciana demais para valer o calor de seu coração. Ela estivera onde esta garota estava e pensou: vou passar minha vida tentando descongelar isso e vou falhar. Ela estava certa. Só não tinha percebido que levaria apenas um dia. Ela ainda não sabia por que ele a envenenara. Essa era a parte que a acordava algumas noites. Mesmo agora, em um momento, ela era uma noiva em sua própria festa de casamento, enjoada de nervosismo e tentando sorrir. No momento seguinte, fogo líquido corria por suas veias. Algo no vinho ou na comida. Ela nunca soube o que, apenas que, enquanto o salão brilhante se enchia de um calor rugidor e alucinações, ela estava distantemente ciente de que, em algum lugar naquela sala dourada, uma mão havia medido sua morte e a observado engoli-la. Ela se lembrava de pensar com uma estranha clareza plana, enquanto o chão subia para encontrá-la. Então, é isso que eles realmente pensam da garota do campo. Ela deveria ter morrido, se não fosse por Betsy. Betsy, a governanta-chefe a serviço de Darestan na época, conseguiu levar o antídoto a tempo. A memória de Felita dos dias que se seguiram era um borrão febril, mas durante todo o tempo, lá estava Betsy, refrescando sua testa com toalhas molhadas, sua voz baixa e firme em seu ouvido, dizendo-lhe para beber, para aguentar, para viver. Quando ela finalmente emergiu, fraca como um gatinho e espantada por estar respirando, era o rosto de Betsy acima dela, e foi Betsy quem lhe contou a verdade, que quem quer que tivesse feito aquilo, pretendia que fosse terminal, que ela não estaria segura naquela casa por 1 minuto a mais do que o tempo que o envenenador levasse para saber que seu trabalho havia falhado. Havia uma saída, Betsy dissera, mas significava desistir de tudo. Seu nome, seu rosto, toda a vida que ela tivera. A questão era se ela tinha a força e a vontade para fazer isso. Felita escolheu a vida. Então Betsy arranjou tudo. O afogamento foi ideia dela. Ela jogou o manto de Felita rio abaixo para os buscadores encontrarem e espalhou um boato de que a jovem noiva assustada havia falado em não querer continuar. Assim, quando o rio cuspiu o manto sem um corpo, a corte aceitou a história fácil. A garota havia entrado na água por sua própria dor. Enquanto isso, Felita foi contrabandeada para fora daquela casa, meio morta, no escuro, enquanto a casa vasculhava as margens. Betsy foi com ela. Vários dias depois, elas foram contratadas em uma nova casa, com uma nova identidade. Seu antigo eu, escondido atrás do amuleto que Betsy lhe dera. Você é Ru agora, docinho. Betsy lhe dissera. Felita se afogou. Nós a deixamos se afogar para que você pudesse viver. E de alguma forma, tudo tinha sido em vão, porque lá estava ele novamente, o rei que tentara assassiná-la. E se ele descobrisse que sua esposa aparentemente falecida estava viva, ela não contava muito com suas chances de sobrevivência. Enquanto ela olhava para suas vestes pretas, um pensamento horrível lhe ocorreu. Porque se ele estava de luto, tinha que ser uma perda recente e importante. Seria outra esposa? Teria havido outra esposa entre eles? Ou mesmo uma segunda, terceira ou quarta noiva? 5 anos se passaram. Era totalmente possível que houvesse outras mulheres assassinadas nesse ínterim. E enquanto ela olhava para a jovem dama, piscando os cílios para ele, sentiu um medo genuíno escorrer por sua espinha como gelo frio. Corra! Ela queria dizer para a garota. Não importa o que te prometeram. Corra! Como se ele a tivesse ouvido gritar em voz alta, Daron de repente se virou, seus olhos intensos a localizando no fundo da sala. Imediatamente,
Uma quietude tomou conta dele, da mesma forma que um cão de caça fica rígido ao sentir um cheiro no vento. A conversa continuou ao seu redor. Por um longo instante, ele não desviou o olhar. Não corra! Felita lembrou a si mesma internamente. Correr era uma confissão de culpa. Ela ficou onde estava, olhando para a frente, rezando. Você. A voz dele era baixa, destinada apenas a ela, embora os convidados a tenham ouvido e se calado. Quem é você? Todos os olhos na sala se voltaram para ela, intrigados com o comportamento do rei. Felita umedeceu os lábios e levou um momento antes de responder. A criada, senhor. Palavras de uma serva com a voz de uma serva. Por baixo delas, seu pulso ficou selvagem, e ainda assim ele olhava. Seu olhar a perscrutava insistentemente. Senhor? A voz da jovem dama, pequena e incerta. Há algo de errado? Ela emergiu, e Felita observou a máscara deslizar sobre seu rosto. Perdoe-me. Ele se virou para a garota com um esforço visível. Ela me lembrou de alguém. Alguém. As mãos de Felita conseguiram não derrubar a bandeja. Ela esperou alguns minutos, depois se retirou da sala com o pretexto de verificar o novo lote de chá sendo feito na cozinha. Ela sentiu os olhos de Darristin a seguirem por todo o caminho com aquela expressão insondável. Ele a havia reconhecido? Por que ele a questionara tão diretamente? Sua mão voou para o amuleto para verificar se ainda estava no lugar. Amuletos perdiam o efeito com o tempo? Uma pergunta para Betsy. Ela estava mortalmente assustada. Porque se ele descobrisse quem ela era, ele terminaria o trabalho que havia começado. Tentando controlar sua respiração trêmula, ela foi procurar Betsy. Betsy saberia o que fazer. Capítulo 3. Os aposentos de Betsy eram aconchegantes e cheiravam a lavanda seca. Sempre parecia seguro aqui. A governanta estava na pequena mesa perto da janela quando ela chegou, aparando os caules de um punhado de flores silvestres e arrumando-as em uma jarra lascada, como fazia na maioria das noites, o quarto nunca sem seu pequeno e desarrumado buquê. Corri estas na minha caminhada, ela dizia quando alguém comentava. Meu Charles sempre amou as silvestres. Ao som da porta se fechando, ela se assustou, um caule escorregando de seus dedos. Depois colocou a mão no peito, os ombros caindo em alívio. Como foi? Ele suspeitou de alguma coisa? Ela perguntou, acenando para que ela se aproximasse. Felita correu, ajoelhando-se ao lado dela e dando-lhe um grande abraço. Elas se agarraram uma à outra por alguns segundos. A intensidade do abraço de Betsy era um conforto físico que a fazia se sentir mais centrada. Ela havia sobrevivido ao primeiro encontro ilesa. Pelo menos não derrubei o bully. Felita riu nervosamente, mas ele olhou para mim como se pudesse ver através do amuleto. Como se por baixo de tudo, ele realmente me reconhecesse. Ela fez uma pausa. Betsy, a magia de um amuleto pode se desgastar? Betsy pegou o rosto de Felita entre as mãos. Todas as coisas se desgastam com o tempo. 5 anos suavizando as bordas do seu rosto para o de outra pessoa, atenuando seu cheiro para que nem mesmo um metamorfo como eu possa dizer que é você, alterando sua voz. Isso é magia poderosa. Seus polegares moveram-se suavemente pelas maçãs do rosto de Felita. E 5 anos é muito tempo para pedir que tal coisa se mantenha. Talvez a magia esteja enfraquecendo. Ela fez uma pausa e acrescentou. Também pode ser ele. O amuleto está te protegendo principalmente de Darristin. Quanto mais próximo ele entrar em contato com ele, mais ele enfraquecerá suas defesas. A mão de Felita alcançou o amuleto ansiosamente. Mas estamos longe de ele se esgotar. Betsy estalou a língua de forma mais encorajadora. Só precisamos que você passe pelo cortejo dele com a nova garota. E então, ele estará fora de nossas vidas mais uma vez. Era para confortar. E confortou um pouco. Mas por alguma razão, Felita sentiu uma pontada aguda no coração, que parecia ciúme, o que era absurdo considerando as circunstâncias. Sim, ela fora casada com ele, mas apenas por um dia. Ela nunca conhecera verdadeiramente seu marido. Terá que durar pelo menos o cortejo, disse ela em vez disso. Betsy assentiu. Após uma pausa, Felita continuou. Ele está vestido completamente de preto, como se estivesse de luto por alguém.
Eu me perguntei por um segundo se ele poderia ter tido outra esposa entre mim e esta. E que ele... Ela se interrompeu com uma risada nervosa. Agora que se ouvia dizendo isso em voz alta, parecia bobo. Não que eu saiba. Pelo que os outros criados me dizem, ele está sem esposa desde você. Betsy acenou com a mão, desdenhosa. Provavelmente é algum lorde ou primo de quem ele gostava ou algo assim. Você acha que ele vestiu preto por mim? A pergunta escapou de sua boca antes que ela pudesse impedi-la. Betsy olhou para ela com tristeza, a pena gravada em seus traços gentis. Agora, não vá ter ideias bobas, Felita. Eu não arrisquei nossas vidas para te tirar de lá, para que você deixe o sentimentalismo nos atrapalhar. Ela apertou a mão dela. Ele muito provavelmente vestiu preto por você. Sim, Felita, para mostrar. Não se esqueça que este é o homem que tentou te matar. Temos certeza de que foi ele? Felita não pôde deixar de fazer a pergunta que vinha girando em sua cabeça ao longo dos anos. Ainda não sabemos por que ele teria querido fazer isso. Não era como se minha família tivesse muito dinheiro ou terras ou qualquer coisa de valor. Já falamos sobre isso antes, docinho. A voz de Betsy era firme. Mesmo que não tenha sido ele, quem quer que tenha sido ainda está por aí. E se eles pegassem o menor indício de que você ainda estava viva, ela não terminou. Não precisava. Felita passou as mãos pelo rosto com um suspiro profundo. Você está cansada. A voz de Betsy baixou suavemente, e se assustando com sombras. Vá para a cama, e de manhã você estará recarregada para enfrentá-lo novamente. Ela se animou e mudou de assunto. Quando isso acabar, vou tirar uma licença e visitar meu Charles. Ele tem me importunado para ir. Você e aquele rapaz se dariam bem. Ela sorriu, suave e distante. Eu te levo junto da próxima vez. Vocês dois seriam unha e carne em uma hora. Felita adorava o jeito como Betsy se iluminava sempre que falava de seu filho. Ela abraçou a mulher mais velha com força. Boa noite, Betsy. Boa noite, docinho. Tranque sua porta. Felita estava passando pela longa janela na galeria, quando algo abaixo chamou sua atenção. O rei estava nos jardins, entre as sebes escuras, na última luz cinzenta do dia, com as mãos cruzadas atrás das costas, como um homem fica ao lado de um túmulo. Completamente imóvel, completamente sozinho. Ele tinha uma casa inteira de pessoas lá dentro, que teriam vindo correndo a uma palavra, uma noiva sendo preparada para ele no andar de cima, um reino às suas costas, e em vez disso, ele fugiu para a solidão do jardim e sua expressão. Ele parecia tão solitário quanto Felita se sentia. Uma parte dela se inclinou para ele. Através do vidro frio, através de um jardim escuro, algo em seu peito se inclinou na direção dele como uma agulha encontrando o norte. Ele olhou para cima, piscando como se tivesse ouvido algo, e Felita se afastou da janela como se ela tivesse queimado. Ela tinha imaginado. Seu coração estava apertado. Ela não podia fingir que não estava, mas um coração podia apertar por todos os tipos de razões tolas. E a pena era uma das principais. Pena era tudo o que era. Você podia ter pena de um homem e ainda assim saber que ele era o assassino que era. Ela estremeceu e se forçou a continuar andando, mas o pensamento já havia se alojado no lugar onde ela guardava coisas perigosas demais para segurar. Ele parecia um homem de luto. Ele estava de luto por ela? O pensamento a atingiu e se recusou a ser desalojado. Não importava o quão estúpido, não importava o quão ridículo. Fazia 5 anos. Eles foram casados por um dia. Ele tentou assassiná-la. Mas não importava o quão ridículo. O pensamento a impediu de dormir por algumas horas. Capítulo 4. Na manhã seguinte, eles a enviaram novamente com o chá do rei. Desta vez, ele estava sozinho. A propriedade estava silenciosa àquela hora, a luz entrando baixa e dourada pelas longas janelas. Ele estava sentado a uma mesa no meio do salão, vestido inteiramente de preto, com os olhos vidrados olhando pela janela. Talvez fosse sua imaginação, mas ele a lembrava de como parecia no jardim na noite anterior, como uma sentinela em vigília. Ele nem sequer olhou para cima quando ela entrou, sua mente a 1 milhão de quilômetros de distância. Interiormente, ela ficou aliviada. Contanto que não chamasse sua atenção, este encontro terminaria rapidamente, e ela teria sobrevivido a mais uma manhã.
Ela pousou a bandeja o mais silenciosamente que pôde e começou a encher sua xícara. Cada gota, cada tilintar de porcelana soava alto naquele vácuo de silêncio. Fique pequena. Não faça barulho. Não seja ninguém. Ocorreu-lhe que esta era a primeira vez que ela estivera sozinha com ele. Não apenas nesta casa, mas também em seu próprio casamento. Eles não tiveram muito tempo a sós antes da tentativa de assassinato. Ela era tão jovem e ingênua naquela época, uma garota do campo que esperava ser apreciada por seu calor honesto. Em vez disso, a corte deu uma olhada nela e riu com desdém por trás de seus leques e olhos encapuzados. E Daron não foi melhor. Seu futuro marido a encontrou com o rosto como geada no vidro, desprovido de qualquer calor. Não importava o quão falante e agradável ela tentasse ser. Ela era recebida com a mesma frieza vazia todas as vezes. Foi a rainha-mãe quem expressou o que todos estavam pensando. Viu Helmina, gélida e implacável como uma tempestade de inverno. A encurralou sozinha 3 dias antes do casamento e a examinou com uma expressão que poderia ter congelado o fogo. Você não é boa o suficiente para ele, ela dissera. É melhor que ele morra do que se case com alguém como você. Apenas alguns dias depois, tentaram colocá-la no chão, o que a fez se perguntar: se ninguém queria a união, por que concordar com ela em primeiro lugar? Era uma pergunta que ela nunca havia realmente explorado. Tinha que haver alguém que realmente quisesse o casamento. Felita olhou para o rei, uma pergunta para outra hora. Por enquanto, ela só precisava pousar o bule, fazer uma reverência, sair, e teria sobrevivido a mais uma manhã. Silenciosamente, ela começou a atravessar o tapete em direção à porta. Fique. A palavra a deteve e seu coração no meio do passo. Por favor. A voz dele era baixa e mais rouca do que ela jamais ouvira, como se ele estivesse acordando de um sono profundo. E o que a fez parar foi que não era uma ordem. Havia uma dor em sua voz, profunda e vulnerável. Isso era um apelo. Apesar do medo, incapaz de resistir ao pedido, ela se virou para encará-lo. Ele a olhava da mesma forma que ontem, como se tentasse entender um sonho, e seus olhos estavam cheios de tal intensidade que parou a respiração em sua garganta. Eles percorreram seu rosto, procurando, famintos. Felita não pôde deixar de notar o brilho negro naqueles olhos dourados, sentir todo o poder de sua estrutura física enquanto ele se levantava lentamente e se erguia sobre ela, mesmo a uma distância de vários passos. Isso fez seu coração acelerar de uma forma que ela não tinha certeza se estava confortável. Notavelmente, como no dia de seu casamento, quando, apesar de quão mal recebida ela se sentira, ele lhe parecera a pessoa mais bonita do mundo. Ela havia se esquecido disso até agora. Ele se moveu lentamente em sua direção, como se mover rápido demais a assustasse. Você se parece com a minha, ele começou, e outra coisa nadou em seu olhar. Dor, surpresa, um desespero profundo. Vossa Majestade, ela sussurrou, os olhos fixos em seus lábios sensuais. Com a voz dela, ele piscou rapidamente e balançou a cabeça como se acordasse de um sonho. Perdoe-me, ele se refugiou na formalidade. Pensei ter visto um fantasma. Pode ir. Felita hesitou, uma parte profunda dela querendo alcançá-lo mesmo enquanto ele se afastava. Então, seus instintos de sobrevivência entraram em ação novamente, e ela fugiu o mais rápido que ousou. Ela correu pelo corredor, virou a primeira esquina, e só ali, com a pedra fria em suas costas, ela parou. Seu coração batia como um tambor. Ela pressionou a mão contra o peito como se pudesse acalmá-lo à força, e respirou, e respirou, e esperou que o mundo encolhesse ao seu tamanho normal. Pensei ter visto um fantasma. O amuleto estava falhando. Isso estava claro. De alguma forma, o olhar dele o havia perfurado, e ele a vira através da névoa espessa, mesmo que por um momento. E se tivesse falhado completamente? Suponha que ele não tivesse apenas assumido que estava imaginando coisas. E se ele realmente acreditasse que tinha visto sua noiva afogada ressuscitada dos mortos, casualmente servindo seu chá? O que a fez pensar, porque o olhar em seu rosto não era o de um homem surpreso com a aparição de sua esposa assassinada. Ele deveria ter ficado pálido, deveria ter recuado, deveria ter entrado em pânico e chamado os guardas.
Em vez disso, ele a encarou com esperança, um lampejo aberto de felicidade. Ele não parecia nem um pouco culpado, o que pareceu estranho para Felita. Ela esteve errada o tempo todo? Daron realmente foi o responsável por seu envenenamento todos aqueles anos atrás? A senhorita está bem? Felita deu um pulo. Ela não tinha ouvido a criada aparecer. Pelo marrom chocolate profundo de suas saias, Felita viu que ela era a empregada do rei. Estou bem, obrigada, ela conseguiu dizer, partindo para as cozinhas novamente. A criada a acompanhou, tocando seu cotovelo com delicadeza. Foi o rei? Ela perguntou, pedindo desculpas. Ele pode ser um pouco intenso às vezes. Percebo, disse Felita, tentando dizer o mínimo possível. Você não precisa ter medo dele, sabe? Ele está mais triste do que qualquer outra coisa. A criada baixou a voz. Dizem que ele nunca superou a esposa. 5 anos, e nenhuma alma desde então. Não por falta de tentativas do conselho. Todo este cortejo é obra do conselho, não dele. Dizem que ele enterrou seu coração com ela e nunca mais o desenterrou. Antes que Felita pudesse permitir que qualquer emoção aparecesse em seu rosto, ela se desculpou e correu para o banheiro mais próximo. Ela jogou água no rosto. Era muita coisa para assimilar. Olhando para seu próprio reflexo no espelho, ela ponderou sobre a nova informação com confusão. Daron estava de luto por ela. Nenhuma esposa entre ela e sua futura noiva aqui. Ninguém que ele tivesse eliminado nos 5 anos intermediários. Nenhum soldado aleatório em um campo de batalha ou um parente próximo. Ela, por 5 anos. Por que ele estaria de luto por ela? Eles só foram casados por um único dia. Ele estava realmente de luto pela esposa que supostamente queria morta? As duas peças do quebra-cabeça não se encaixavam. Elas se contradiziam. Porque se isso fosse verdade, então ele não poderia tê-la querido morta, não poderia ter tentado matá-la. Não fazia sentido algum. E isso lançava uma pergunta mais feia na mistura. Se ele não tentou assassiná-la, então quem o fez? Capítulo 5. Pela manhã, ela havia recuperado o juízo. Era fofoca. Era tudo o que era. Uma criada com a língua solta repetindo a história mais suculenta que uma casa tinha sobre seu rei. Ele nunca a superou. As pessoas adoravam dizer essas coisas. Um romance trágico e desmaiado era muito mais interessante do que fatos, como o luto por um primo perdido ou um amigo querido. Tinha sido fácil demais de acreditar. Uma mulher não descartava 5 anos de certeza por causa de um boato até ter algo melhor. O rei ainda era o homem que a queria morta, e ela continuaria a se esconder dele de acordo. Mas, nos dias seguintes, coisas começaram a acontecer que começaram a desafiar essa certeza. Enquanto ela mantinha suas xícaras cheias de chá, de vinho, de qualquer bebida que ele precisasse naquele momento específico do dia, ela começou a ver um homem que nunca tivera a chance de conhecer. Ela o observou, ouvindo o cavalariço dar conselhos sobre a melhor forma de cuidar de seu magnífico corcel. Ela ouviu dar-lhe uma moeda de cobre por seu trabalho e agradecê-lo com um sorriso caloroso que ela nunca tinha visto. Ela o observou ouvir as contas maçantes do intendente com uma paciência que ninguém o obrigava a ter, assentindo e até oferecendo suas condolências. Ele nunca explodia, nunca falava com desprezo com a equipe. Ele falava raramente, apenas ouvia, e as pessoas eram gratas a ele por isso. E então ela viu o menino do cozinheiro correr para o caminho de seu cavalo enquanto se preparavam para cavalgar, assustando o animal e quase derrubando ele e o rei na lama. Felita se preparou para o tapa, a repreensão. Em vez disso, o rei se agachou na pedra fria, no nível do menino, fez uma única pergunta e ouviu enquanto a criança lutava para terminar uma frase gaguejada. Então ele respondeu gravemente, como se o menino fosse um lorde, e o mandou embora sorrindo. Isso a fez se perguntar. Ele sempre fora tão gentil? Isso não prova nada, ela insistiu para si mesma. Um homem pode ser gentil com uma criança e, no entanto, ser um monstro. E, no entanto, quando ela olhava para o teto escuro à noite, ela se perguntava, como um homem pode parecer tão frio por fora, mas possuir, pelo menos aparentemente, um calor genuíno? E por que ele nunca demonstrou esse calor para com ela?
Ela perguntou a Betsy sobre isso. Sua mentora balançou a cabeça e pegou a mão de Felita na sua. Você não consegue distinguir, depois de todos esses anos, um homem treinado na etiqueta da corte? Seus polegares moveram-se suavemente pelas juntas de Felita. Doce criança do campo, você teria murchado em 1 ano em seu domínio. Um beliscão afetuoso na bochecha. Outra coisa em comum que você tem com meu Charles. Ambos doces demais para a dança das cobras da corte. Foi só depois que Felita saiu que ela percebeu que Betsy não havia respondido à sua pergunta. Ela suspirou suavemente. Às vezes, você só tinha que resolver as coisas por si mesma. Naquela noite, ela foi chamada aos aposentos do rei mais uma vez. Novamente, ele estava sozinho no salão, largado naquela cadeira. Novamente, ele não olhou para cima quando ela entrou. Felita se perguntou por que ele parecia estar passando tão pouco tempo cortejando a dama da casa desde que chegara. Era como se ele estivesse ativamente evitando isso. 3 decantadores estavam vazios ao seu lado, e havia um peso irregular em sua respiração. Felita percebeu que ele estava bêbado. Mesmo a máscara estoica que ele usava o dia todo havia amolecido em suas bordas, derretida pela bebida e expondo uma expressão que só poderia ser descrita como devastada, como se ele estivesse chorando. Ela encontrou um decantador fresco já convenientemente cheio na outra extremidade da mesa e silenciosamente começou a encher sua taça. A mão dele disparou, agarrando a dela. Seus dedos se fecharam em volta dos dela como um homem se afogando se agarra a uma corda. E, no entanto, seus olhos olhavam para além dela, desfocados. Eu a tive por um dia, ele murmurou, o polegar movendo-se lentamente sobre as juntas dela. Um único dia. Uma respiração que estremeceu ao sair. Não consegui nem mantê-la segura por tanto tempo. Felita ficou muito quieta e não respirou. Eu fui frio com ela. As palavras saíram dele baixas e cheias de arrependimento. Ela veio para aquela corte miserável com todo o coração em suas mãos. E eu não lhe dei nada, nem uma palavra gentil. E eu disse a mim mesmo que haveria tempo. E o tempo todo ela estava na minha frente, pensando que eu não a queria. Sua mandíbula se contraiu. Ela deve ter ficado tão assustada, tão sozinha, casada com um homem feito de gelo, em uma casa cheia de pessoas que a desprezavam. E eu não tive a coragem de dizer a ela que eu havia pedido por isso, que eu a queria lá o tempo todo, que foi minha decisão. Ele pressionou os dedos na testa. É de se espantar que ela tenha entrado naquele rio. Eu a levei para a água com tanta certeza como se eu mesmo a tivesse carregado até lá. Ela soltou um soluço trêmulo. O coração de Felita se partiu em 2, mas não podia ser verdade, podia? Ela nunca imaginara isso. O homem que ela estava convencida de que tentara envenená-la, inconsolável e culpando-se por sua morte, mas não da maneira que ela imaginaria. Isso parecia a confissão de um homem inocente. A corte pensa que não tenho emoções, ele continuou, como com os soldados que enterrei durante aquela guerra sem sentido há 5 anos. Eu os mandei atacar o Canyon de Nowhere sem apoio e eles foram massacrados. Não consegui salvar minha esposa e não consegui salvar meus soldados. Ele agarrou a taça de vinho com tanta força que teria se estilhaçado se fosse de vidro. Estou tão cansado de sobreviver às pessoas que eu falho. Felita olhou para ele, seu mundo inteiro virado de cabeça para baixo. Assassino não lamenta a esposa que tentou matar. Um homem que mediu seu veneno não se senta 5 anos depois, chorando que sua própria frieza a mandou para a água. Especialmente, não para uma perfeita estranha, a quem ele não precisava provar nada. Ele não tentou assassiná-la. Alguém mais o fez. E com esse conhecimento, ela percebeu que, se isso fosse verdade, ao fingir sua morte e desaparecer no dia seguinte, ela não apenas o abandonara, mas lhe entregara uma dor que ele carregaria como seu próprio crime. Ela o deixara acreditar que a matara indiretamente. A culpa caiu como o próprio teto. Ela queria pegar aquele rosto arruinado em ambas as mãos e beijar sua testa e puxá-lo contra si e dizer-lhe a verdade, que ele não matara ninguém, que a garota por quem ele chorava estava viva e bem e parada bem aqui, que ele era inocente, que ele podia largar o peso. O desejo de confortá-lo era tão feroz que a assustou. Mas ela não se moveu, porque 5 anos era muito tempo para temer um homem,
e o coração não mudava com uma única confissão bêbada. Uma parte profunda e assustada dela ainda estava preparada para o frio voltar, ainda esperando que o assassino de quem ela fugira mostrasse seu rosto. Ela não podia desfazê-lo como vilão e refazê-lo como vítima no espaço de uma noite, por mais que o resto dela ansiasse por isso, e ainda havia coisas que não se encaixavam. Como ele podia lamentar tão profundamente uma mulher que mal conhecia, uma estranha de um único dia, recebida apenas com sua frieza? Uma dor como essa pertencia a um amor que ela não conseguia explicar. Algo no centro de tudo ainda estava faltando. Alguma peça que ela ainda não possuía. Então, ela apenas estendeu a mão, gentilmente, para pegar o vinho de sua mão. Por cuidado, o simples cuidado de uma pessoa por outra em dor. Ele emergiu e viu com horror crescente a liberdade de seu próprio aperto na mão de uma serva, e ele a soltou como se ela o tivesse repreendido. Perdoe-me. A máscara desceu sobre o rosto arruinado. Eu me esqueço. Você pode. Você deve ir. Obrigado. Vá. Ele tomou um gole profundo de seu vinho e a dispensou, claramente envergonhado de ser visto assim. Foi tudo o que ela pôde fazer para se virar e obedecê-lo. Ela se sentia responsável por seu estado. Queria confortá-lo. Mas ela sabia, no fundo, que agora, quando ele estava tão bêbado, provavelmente não era o momento certo. Recuar, reavaliar uma estratégia, lidar com os sentimentos confusos e conflitantes que fervilhavam dentro dela e retornar com a cabeça limpa. Isso era a coisa lógica a fazer. Ela não dera 3 passos quando uma certeza vinda do nada a agarrou pela garganta, caindo em seu peito como uma pedra em um poço. Ele está em perigo neste exato momento. Ela se virou bruscamente. O rei desabou no chão. O copo tombou ao lado de sua mão aberta, o resto do vinho manchando o tapete de escuro. Seu peito trabalhava rápido demais, depois não o suficiente. O corpo de um homem lutando contra algo que já estava dentro dele. Ela conhecia aquela luta. Ela a travara antes. Veneno. Socorro. Ela estava de joelhos ao lado dele, as mãos em seu rosto, seu peito, seu pulso frenético, antes de perceber que havia se movido. Alguém ajude o rei. Alguém o ajude. Sua voz rasgou os corredores da casa adormecida. A noiva morta de joelhos, lutando para manter seu marido respirando. E sob o terror, uma nova pergunta detonou, mais negra do que qualquer outra que viera antes. Quem nesta casa o quer morto? E por quê? Capítulo 6. O rei havia sido envenenado. Em 1 hora, um cavaleiro foi despachado para buscar a rainha-mãe. Guardas encheram os corredores. Cortesãos que haviam chegado com a comitiva do rei estavam de pé em seus trajes de dormir, com os rostos pálidos, já apostando em quem a culpa poderia recair. Toda a propriedade tinha a sensação de um navio que atingiu algo no escuro e ainda não sabe o quão danificado está. Falira manteve a cabeça baixa e as mãos ocupadas. Os conselheiros mais próximos do rei já haviam expressado sua gratidão a ela. Se ela tivesse esperado mais alguns minutos, eles estariam preparando o funeral de sua majestade em vez de seu leito de doente. Felita conhecia quartos de doentes. Ela mesma fora paciente em um, do mesmo veneno que quase a matou. Ela sentira aquele tom adocicado de alcaçuz em sua própria respiração 5 anos atrás. A mesma mão, sussurrou uma voz pequena e fria no fundo de sua mente. Ela ainda não queria ouvir o mesmo veneno e a mesma mão. Ela espalhou panos frios sobre o torso nu dele, tentando ignorar como parecia ter sido esculpido pelos próprios deuses. Ela o persuadiu a beber água quando ele conseguia engolir e o segurou, com as mãos espalmadas em seu peito, quando a febre o tomou e ele se debateu contra ela. As horas se fundiram umas nas outras. A vela tremeluziu e foi trocada, e tremeluziu novamente. Betsy ajudou quando pôde, entrando e saindo durante a longa noite, emprestando a Felita sua firmeza sempre que o pior acontecia. E quanto mais ela ficava, mais fino o amuleto se desgastava. Ela podia senti-lo enfraquecendo. O calor febril dele se infiltrava nela, e seu próprio cheiro subia com o esforço e o medo. A magia que a escondera por 5 anos nunca fora solicitada a resistir a uma pressão como essa, pressionada tão perto quanto um amante contra o único homem no reino de quem ela estava se escondendo.
Essa era a terrível piada. Se ele estivesse bem, a própria proximidade que o mantinha vivo a teria desmascarado em um piscar de olhos. Mas agora, as coisas eram diferentes. Ela sabia que ele não tentara matá-la, o que significava que não precisava mais se esconder dele. Mas ela teria que se revelar no momento certo. O verdadeiro assassino ainda estava à solta. Tentara matar o rei com o mesmo veneno raro que haviam colocado em sua bebida. Se o assassino descobrisse que ela ainda estava viva, não seria um bom presságio para ela. Não, ela tinha que ser esperta sobre isso e trabalhar nas sombras até juntar todo o quadro. Em algum lugar na escuridão mais profunda da noite, quando estavam sozinhos, ele emergiu. Seus olhos se abriram, vidrados e sem ver, e encontraram o rosto dela acima dele. E ele sorriu, um sorriso lento, quebrado e maravilhado. O sorriso de um homem saudando algo que há muito desistira de encontrar. "Felita, você voltou", ele sussurrou. "Eu sabia que a água não poderia te segurar." Felita ficou imóvel até os ossos. Ele a reconheceu através do amuleto. Ou isso, ou a febre o estava fazendo alucinar. Corrija-o. Diga a ele que você é a criada. Diga a ele que é apenas a febre. Ela abriu a boca. Nada saiu. Ela não conseguiu se forçar a tirar isso dele. Esta única coisa impossível. Sua esposa morta voltou para sentar-se ao seu lado no escuro. "Oh, minha querida." As palavras caíram de seus lábios, arrastadas e soltas. Ele se sentou, as mãos procurando as dela e colocando os pequenos dedos dela em suas grandes mãos reverentemente. "Eu deveria ter te contado." Incapaz de se conter, ela sussurrou de volta. "Me dizer o quê?" "Eu soube na primeira hora em que você chegou àquela corte miserável." Ele continuou sem fôlego. "Que você era minha companheira, e eu não disse nada. Você estava assustada e era humana, e eu pensei que te assustaria. Pensei que haveria tempo para você se acostumar com toda a ideia. Se eu soubesse que teríamos apenas um dia, eu teria te contado em um piscar de olhos." A palavra a atravessou como um sino tocado. Companheira. Felita era humana. Nunca entendera o conceito do vínculo de acasalamento. Aquela estranha atração magnética que ela ouvira os metamorfos mencionarem. E, no entanto, no momento em que ele a nomeou, ela percebeu que estivera com ela o tempo todo. 5 anos ela carregara a coisa sem ter um nome para ela. O fio traidor que se inclinava para ele através de um salão cheio de pessoas que a desprezavam. A atração através do vidro frio em um jardim escuro. A certeza de que ele estava em perigo irrevogável quando o veneno tocou seus lábios. Tolice, ela chamara. Loucura, pena, tudo, exceto o que realmente era. Porque ninguém nunca lhe dissera o que realmente era. "Eu te levei para aquela água." Se o aperto em suas mãos se intensificou e seus olhos febris se encheram. "Eu fui tão frio com você. Deixei você lá, pensando que não era querida, e você era a única coisa que eu já quis em minha vida. E você entrou no rio, em vez de passar mais um dia comigo." Uma lágrima escorreu. "Perdoe-me onde quer que você esteja. Perdoe-me. Eu daria todo o reino para ter te contado." Felita não conseguia respirar. Seu coração queria dizer a ele que ele estava errado, que ela nunca havia entrado em rio algum, mas sua mente a conteve. Ainda era muito perigoso se revelar. "Eu posso te sentir de novo." Sua mão encontrou a linha de sua mandíbula, acariciando-a, e seus olhos febris brilharam com alegria desenfreada. "O que significa que eu também devo estar morrendo. Devo estar indo me juntar a você." Uma risada fraca e destruída, antes de ele balançar a cabeça com felicidade resoluta. "Bom, prefiro morrer sentindo você do que viver mais um ano sem isso." Ele não poderia estar mais errado. Ele não a estava sentindo porque estava morrendo. Ele a estava sentindo porque ela estava viva e a 1 metro dele. E o amuleto que a abafara estava se desgastando a cada hora. Ela fora amada. Era a resposta para sua pergunta, e não a que ela esperava. Como ele podia lamentar uma mulher que mal conhecia? Era assim, sendo a outra metade de sua própria alma. Ele soubera desde o primeiro momento em que se conheceram. E isso trouxe o próprio riso de Felita aos seus lábios. Porque agora que ela entendia o que era, podia sentir o vínculo dentro dela cantando ao seu mero toque, e não parecia deslocado. Olhando nos olhos do homem que ela pensava que a queria longe, respirando seu cheiro, sabendo a verdade,
Era avassalador e maravilhoso ao mesmo tempo. Mas, mesmo quando ele se inclinou para mais perto dela, como se quisesse pressionar sua boca na dela, seus olhos se fecharam e, em exaustão, ele desmaiou em seu ombro. Parte dela ficou aliviada. Ela não sabia como teria lidado com isso. O calor em seu âmago parecia dizer-lhe que ela teria lidado muito bem. Afastando o pensamento, ela o deitou na cama novamente. Ela ficou com ele durante a virada da febre, e em algum lugar no cinza antes do amanhecer, sua respiração mudou, aprofundou-se, estabilizou-se, encontrou um ritmo e o manteve. O tremor diminuiu. O pior da crise afrouxou seu aperto. Ele viveria. Ela sentou-se olhando para ele à luz da vela que se apagava, para o rosto duro e bonito que se tornara flácido e jovem no sono, e não conseguia desviar o olhar. Ela o considerara um predador, um assassino. Ela estava errada, e algo em seu peito a puxava para ele com tanta força que a assustava. É o vínculo, ela disse a si mesma. É tudo o que é. Algo que foi feito a ela sem sua permissão. Uma magia que a puxava por dentro, quisesse ela ou não. Não era o mesmo que amor, não podia ser. Ela fora casada com este homem por um único dia e passara 5 anos acreditando que ele a assassinara. Você não se apaixonava por um homem assim durante uma noite febril. Não importava o que cantasse em seu sangue, o vínculo era química, compulsão. Não era uma escolha, e o amor deveria ser uma escolha. Ela se agarrou a isso porque a alternativa era grande demais para suportar. Mas ela ficou ao seu lado durante as pequenas horas, com a mão dele solta na dela, e não a soltou. E em algum lugar sob o raciocínio cuidadoso, uma voz mais silenciosa que ela não conseguia silenciar, perguntou por quê. Se fosse apenas o vínculo, deveria parecer tão certo. Ela encontrou Betsy no corredor do lado de fora nas primeiras horas da manhã e contou-lhe tudo em um tom de voz baixo e urgente. No momento em que ele acordar, disse Felita, vou dizer a ele quem eu sou. Betsy pegou as mãos frias de Felita nas suas, quentes, e olhou para ela com tanto medo que os olhos de Felita arderam novamente. Paciência, criança. Pense um pouco. Quem quer que tenha feito isso ainda está sob este teto, andando por estes corredores, esperando para ver se seu trabalho foi bem sucedido. E se essa pessoa descobrir que você sobreviveu também, pense nisso. Seus polegares acariciaram as juntas de Felita. Espere um pouco, talvez até a rainha-mãe chegar com mais guardas. Então Betsy acrescentou o resto, em voz baixa, quase para si mesma, alisando uma mecha de cabelo solta do rosto de Felita. Se ele sobreviver, criança. Felita aceitou o raciocínio de Betsy e voltou para assumir a vigília. Mais tarde naquela noite, a rainha-mãe chegou. Wilhelmina entrou em uma corrente de ar frio da noite. 5 anos mais velha e nem um grau mais suave. Seu manto de viagem ainda sobre os ombros e seu rosto como uma lâmina desembainhada. A sala mergulhou em silêncio e abriu caminho. Felita levantou-se da cabeceira por instinto, com a cabeça baixa, pronta para se fundir novamente com as cortinas onde pertencia. O olhar de Wilhelmina varreu a câmara uma vez. Passou pelos guardas, pelos médicos, pelos cortesãos exaustos. Parou em Felita. Você. A voz também não se aquecera em 5 anos. Você é quem serviu o vinho dele. Não era uma pergunta. Prendam-na, disse a rainha-mãe. Quero que esta seja interrogada. Capítulo 7. Eles a trancaram em um quarto no topo da Torre Leste. Era um quarto pequeno e frio com uma única janela inalcançável, e Felita passou as primeiras horas de seu cativeiro sentada na beira de uma cama estreita tentando entender as coisas. Prendam-na! Quero que esta seja interrogada. Não fazia sentido algum. Ela era quem havia gritado por ajuda. Ela era quem fora encontrada de joelhos, com as mãos vermelhas pelo trabalho de manter um rei vivo. Por todos os cálculos, isso deveria tê-la colocado acima de qualquer suspeita. E assim foi com os conselheiros, com os médicos, com todos naquela casa, exceto Wilhelmina. Porque de todas as almas que manusearam sua comida e bebida naquela noite, o olho dela caiu sobre mim? O decantador já estava lá quando ela entrou na sala. Metade da casa havia passado por aquele salão nas horas antes de ele cair. E a rainha-mãe, instantaneamente, sem pensar 2 vezes, apontou o dedo da acusação para ela. Passava da meia-noite quando a chave girou novamente. Wilhelmina entrou sozinha.
Ela fechou a porta atrás de si e ficou um momento à luz da vela, medindo o quarto e a mulher nele. Levante-se, ela ordenou. Felita obedeceu. Wilhelmina a circulou lentamente, as mãos cruzadas sobre sua barriga tensa. Qual é a sua história, copeira? Ela diz. Sem dúvida, você tem uma mentira lindamente ensaiada para mim. Vamos ouvi-la. Felita parou, depois acalmou os nervos. Eu só servi o que me foi dado, Vossa Majestade. Ela manteve a voz plana e pequena, a voz de uma serva, enquanto seu pulso disparava por baixo. O decantador estava cheio e pronto quando entrei no salão. Juro. Servos juram barato. Os olhos de Wilhelmina percorreram seu rosto, e Felita se perguntou com um arrepio de terror se o amuleto havia se desgastado o suficiente para a rainha vê-la. Mas o olhar da mulher continha apenas suspeita, não reconhecimento. Eu não confio em ninguém nesta casa, especialmente nos empregados. São sempre os empregados, quer você admita ou não. Então, é do seu interesse confessar de qualquer maneira. Felita viu a certeza fria nos lábios franzidos da mulher, a disposição de trancar uma garota em uma torre por nada além de um preconceito, a pressa em encontrar um culpado imediatamente, independentemente de culpa manifesta ou não. E um pensamento começou a tomar forma em Felita, que a gelou por dentro. 5 anos atrás, 3 dias antes de seu casamento, a rainha-mãe a encurralou e lhe disse as palavras: é melhor que ele morra do que se case com alguém como você. Embora chocante na época, Felita havia interpretado como um comentário casual, uma maneira desagradável de dizer que Felita nunca seria aceita na família. Mas, vendo-a ali agora, com a maneira descuidada com que tratava uma garota inocente sem um pingo de prova, as palavras soaram mais sinistras. É melhor que ele morra do que se case com alguém como você, morto. Não preferiria não ver vocês casados. Não, você nunca será rainha, morto. Ela desejara a morte de seu próprio filho antes de vê-lo rebaixado por uma noiva do campo. E aqui estavam eles, exatamente na mesma situação, 5 anos depois. Atingiu Felita com tanta força que ela quase se sentou com o peso da percepção. Ela tinha certeza de que o veneno fora destinado a ela, a noiva indesejada. Mas e se a taça nunca tivesse sido para ela? É melhor que ele morra. O veneno fora destinado ao rei. Ela simplesmente o bebera primeiro, levantara a taça errada no caos de seu próprio casamento e engolira o veneno destinado a seu marido. 5 anos, ela acreditara ser o alvo de um assassinato, apenas para descobrir que tudo fora um acidente. Isso explicava por que Darestin ainda lamentava 5 anos depois. Ele queria se casar com ela, exatamente como dissera. E esta mulher, este monstro terrível, dera a ordem de longe e aparecera mais tarde para que a culpa não pudesse ser atribuída diretamente a ela. A manipulação era suficiente para gelar as entranhas de Felita. Ela tentara matar seu filho, não uma, mas 2 vezes. E por quê? Porque não suportava a ideia de uma garota comum do campo tirar seu filho dela. Todo o esquema estava em um nível de doença tão diferente que lhe tirou o fôlego. Ela era pior que o mal. Você ficou pálida, Wilhelmina observou. Está frio aqui em cima, Vossa Majestade. A rainha-mãe a estudou por mais um momento. Há algo em você, ela disse lentamente, e o coração de Felita parou no peito. Algo que não consigo identificar. Você me parece familiar. Um punho bateu na porta abaixo da fechadura. A voz de um guarda, urgente, através da madeira. Vossa Majestade, perdoe-me. O rei está acordado e exigindo a garota que o cuidou. A frustração cruzou o rosto de Wilhelmina. Ela olhou para Felita por um longo e duro momento. Isto não é o fim, ela disse em voz baixa. A dor de meu filho o tornou fraco uma vez. Não vou assistir isso fazê-lo de tolo uma segunda vez. Felita foi escoltada pela rainha-mãe e seus guardas pelas escadas sinuosas até o quarto do rei. A mente de Felita corria. Ela tinha que afastar Darestin de Wilhelmina o mais rápido possível. Mas como? Ela precisava de provas. Não podia simplesmente apontar o dedo de volta para sua acusadora. Ninguém acreditaria nela. O rei estava apoiado em seus travesseiros, cinzento e esvaziado, mas seus olhos estavam claros. Eles encontraram Felita no instante em que ela entrou pela porta,
e algo em seu rosto devastado se aliviou. Lá está ela, ele sussurrou. Ele virou a cabeça com esforço para onde sua mãe seguia Felita, fria e silenciosa. Qual é o significado disso? Você a trancou em uma torre. Ela envenenou seu vinho, Darin. Felita mordeu a língua. Ela salvou minha vida. Isso o fez levantar a voz. Ela nunca saiu do meu lado. Seu olhar voltou para Felita e era caloroso e grato. Você não vai tocar nela novamente. Ela está sob minha proteção. Você me entende, mãe? Minha. A palavra vibrou o vínculo dentro dela. E ela sorriu, sentindo o calor da proteção de Darestin. E, no entanto, apesar disso, algo parecia errado. Como desejar, disse Wilhelmina friamente, em um tom que prometia que não era nada disso. O rei se virou para Felita, sua voz suavizando. Não sei como agradecer a uma estranha por minha vida, mas pretendo tentar. Qual é o seu nome? O coração de Felita caiu no estômago. Estranha. Foi uma faca pequena e limpa, e entrou até o cabo. Ele não a reconheceu. Teria ele confessado tudo a ela em um delírio febril do qual não se lembrava mais? Ela sabia que se revelasse agora, na frente dos guardas e da rainha-mãe, acabaria mal. Eles teriam ambos, ela e Darestin, presos na mesma sala sem testemunhas. Ela não podia se revelar ainda. Por enquanto. Felita cerrou os dentes sobre a verdade e a engoliu. Ru, Vossa Majestade, ela respondeu. Meu nome é Ru. Capítulo 8. O rei estava sentado quando ela trouxe seu caldo. Na manhã seguinte, um guarda estava no canto do quarto. A rainha-mãe o mantinha sob vigilância rigorosa. Ela tinha que ter cuidado e ficar atenta a uma oportunidade. Ela deu ao rei um sorriso nervoso, que ele retribuiu fracamente. Era óbvio que ele não conseguia ver através do amuleto. Ru. Ele disse como se estivesse testando se o nome se encaixava. Ele franziu a testa para a tigela, depois para ela. Posso lhe perguntar algo estranho? Claro, Vossa Majestade. Enquanto eu estava com febre. Eu? Ele parou e, por um momento, o rosto controlado estava aberto e quase perdido. Acho que disse coisas que nunca disse a uma alma viva. Seu olhar pousou nela, perscrutador. É a coisa mais louca. Quando tento me lembrar do rosto, é o seu. Eu falei com você durante a noite? O coração de Felita bateu com tanta força que ela teve certeza de que ele devia ouvir. Ele se lembrava. Ele só não se lembrava de que tinha sido ela. Felita, não ela. Ru. Sim. Ela queria dizer, você me chamou de sua. Você me contou tudo. Ela olhou para o guarda e disse cuidadosamente, o senhor estava muito doente. Nada do que disse fez muito sentido. Ele assentiu lentamente, parecendo desapontado. Seus olhos permaneceram nela por um instante a mais, e ela sentiu a resposta em seu próprio peito, o vínculo se esticando entre eles. Ele estava a alcançando. Ele não sabia que era ela, e ela não podia lhe dizer. Não aqui, com a porta aberta e 2 dos homens de sua mãe estacionados no corredor. Depois, ela foi procurar Betsy e a encontrou voltando pelo pequeno cemitério atrás da capela, caminhando entre as lápides inclinadas na luz cinzenta da tarde. Aí está você, disse Felita. Estive te caçando por metade da casa, prestando minhas homenagens. O sorriso de Betsy era caloroso, embora seus olhos estivessem avermelhados. Os mortos são melhor companhia do que metade dos vivos. Ela brincou e caminhou ao lado dela entre os túmulos. Você conseguiu escapar das acusações infundadas da rainha-mãe? Ela comentou com um sorriso aliviado. Felita olhou ao redor para se certificar de que estavam sozinhas e então contou à sua melhor amiga tudo o que havia descoberto sobre a rainha-mãe. Ela é a assassina. Ela terminou em voz baixa. Tenho certeza disso. Betsy parou junto ao muro da capela. É possível, mas o que ela ganha com isso, docinho? Pense bem. Uma mulher que quer seu filho morto não passa 5 anos tentando casá-lo. E que monstro quereria se livrar de seu filho? Felita abriu a boca e a fechou. Era verdade. Isso não tornava sua hipótese menos verdadeira, mas semeava uma semente de dúvida na mente de Felita. Então quem? Ela sussurrou. Se não ela, então quem? Tenho um palpite, disse Betsy. Ela pressionou o ombro de Felita, calorosa e segura. Sente-se aqui um pouco.
Você me deu uma ideia que precisa ser verificada. Não demoro. Quando eu voltar, acho que teremos as respostas de que precisamos. E ela foi, rápida e certa, de volta para casa. Felita sentou-se no baixo muro da capela e esperou, deixando o silêncio envolvê-la. Ela havia julgado mal a rainha-mãe? Teria sido tão apressada em culpar alguém que apontou o dedo para o alvo mais desagradável sem realmente pensar direito? A rainha-mãe realmente ordenara um ato tão horrível com 5 anos de diferença? Por que ela não tentara nos anos intermediários? Ela sentou-se com esses pensamentos perturbadores, seu olhar vagando ociosamente pelas lápides. Túmulos antigos, a maioria deles, macios de musgo, os nomes gastos. Todos, exceto um. Um tipo diferente de lápide se destacava do resto, encostada ao muro da capela. Um memorial, um marco erguido por alguém que não tinha corpo para enterrar e queria, mesmo assim, um lugar para vir e lamentar. Na grama diante dele, havia um pequeno buquê fresco, flores silvestres amarradas com um pedaço de barbante de cozinha. Ela se levantou. Seus pés a levaram até a pedra. Ela leu a inscrição, e o mundo ficou muito silencioso. Charles, abaixo do nome, o ano, 5 invernos passados, e uma inscrição, caído em serviço no Canyon de Nowhere. Longe de casa, mas nunca do coração de sua mãe. Um soldado morto há 5 anos e jazendo não aqui, mas em algum campo revolvido a 100 milhas de distância, em uma cova de soldados com os filhos de outros homens, enquanto sua mãe, que não podia trazê-lo para casa, erguera esta pedra vazia na quietude de um cemitério emprestado para que pudesse ter um lugar, qualquer lugar, para depositar suas flores. Charles, de quem Betsy falava em visitar, a quem ela pintara como um menino vivo que tinha muito em comum com Felita. Charles estava morto há 5 anos, massacrado no Canyon de Nowhere, onde Darastin confessara ter enviado seus soldados para a morte. Poderia ser? Charles poderia ter sido um de seus soldados? Isso significava que Betsy? Não. Não ela. Não a mulher que atirou da água. Não podia ser ela. Uma onda de pavor frio a invadiu, e abruptamente ela sentiu Darren através do vínculo, da mesma forma que na noite em que ele fora envenenado, gritando ao longo dele. Perigo! Ela já estava correndo. Sente-se aqui um pouco. Você me deu uma ideia que precisa ser verificada. Betsy se levantara do túmulo de seu filho e fora terminar o que começara em um dia de casamento, 5 anos atrás. Felita correu para fora do cemitério e subiu pelos jardins, a respiração rasgando em seu peito e o vínculo uivando. Uma oração restava nela e batia no ritmo de seus pés. Ele não. Por favor, me deixe chegar até ele primeiro. Capítulo 9. Os aposentos do rei estavam abertos. O guarda estava caído, inconsciente, contra o batente da porta. Felita percebeu que era tarde demais. Ela irrompeu pela porta entreaberta, correndo e parou de repente. Daron estava desabado sobre a cama, um braço estendido, seu peito movendo-se rápido demais novamente, um corpo lutando contra o veneno em seu sangue. E ao lado dele, calma como uma manhã de domingo, uma xícara vazia na mão e o rosto molhado de lágrimas, estava Betsy. Felita já estava do outro lado do quarto e de joelhos ao lado da cama, suas mãos encontrando a testa úmida de Daron, seu peito ofegante, o gaguejar frenético de seu coração. E algo se partiu dentro dela ao sentir que ele estava escapando por entre seus dedos. Não o homem que eu amo. Chegou simples e total. Não o vínculo, não a pena, não a culpa, não a compulsão. Amor. A mesma coisa que ela insistira nos últimos dias que não poderia sentir. E a perspectiva de perdê-lo agora, antes de ter se permitido segurar a verdade em suas 2 mãos, era uma dor além de tudo que ela conhecera. Pior que o veneno, pior que o rio, pior que 5 anos sendo ninguém. Ela sobrevivera a tudo isso. Ela não sobreviveria a isto. Betsy, o antídoto. Por favor, ela implorou. Você não deveria ter vindo, docinho, disse Betsy suavemente. Felita olhou nos olhos de Betsy sobre seu companheiro moribundo e, com um esforço enorme, forçou-se a permanecer o mais calma que pôde. Por favor, Betsy, pense no Charles. Ele não gostaria que você fizesse isso.
Betsy não olhou para cima, encarando Daron, que lutava por sua vida. Você descobriu então. Você sempre foi uma garota esperta. Ela pousou a xícara com muito cuidado. A xícara em seu casamento era destinada a ele. Sempre me arrependi de você ter bebido dela. Seu queixo tremeu. Ele levou meu Charles. O que você espera que uma mãe faça? Ficar parada e deixá-lo escapar impune? Então por que não matá-lo de uma vez? Felita mal conseguia dizer. Por que você esperou 5 anos aqui sem simplesmente ir e terminar o serviço? Betsy respirou fundo, tremendo, porque 5 anos atrás eu estava ao lado de sua cama de doente. Betsy disse, certa de que havia assassinado uma garota inocente por engano, e senti o cheiro nele. Seus olhos encontraram os de Felita, quase gentis. Ele havia encontrado sua companheira. Depois de todos os seus anos sozinho, ele a encontrara finalmente. E sua companheira era a mesma garota morrendo sob minhas mãos. O chão sumiu sob os pés de Felita uma segunda vez. Você sabia, ela sussurrou. Você sabia o que éramos desde o início. Eu sabia, Betsy admitiu. Pensei, deixe-o ficar com sua coroa e sua longa vida, e perder a única coisa que a guerra nunca poderia devolver. Deixe-o lamentar sua companheira até o fim de seus dias, e nunca saber que ela caminhava pela terra. Você me disse que ele estava feliz por se livrar de mim, sussurrou Felita. As lágrimas de Betsy corriam livremente agora, mas sua voz não vacilou. Se você soubesse que ele a lamentava, teria voltado para ele, e eu não poderia lhe devolver a única coisa que o teria tornado completo novamente. Ela estendeu a mão como se fosse tocar o rosto de Felita e a deixou cair. Perdoe-me por essa mentira. Se não puder perdoar mais nada. Foi a coisa mais cruel que já fiz. E fiz para poder te manter. E Felita, em meio aos destroços de 5 anos roubados, com todos os motivos do mundo para odiá-la, descobriu que entendia. Ela vivera dentro da perda que Betsy construíra. Ela sabia como a dor podia se reduzir a um único ponto insuportável. Mas a respiração de Daron estava falhando na cama ao lado dela. O antídoto, Betsy, sussurrou Felita. Por favor. Felita viu a mão de Betsy se fechar em torno de um pequeno frasco escuro em sua cintura. Se eu der a você, ele vive, recupera sua companheira e consegue tudo. E eu perco meu Charles e perco você também, para ele. Seu rosto se contraiu. Matá-lo era a única maneira de te manter minha. Felita não estendeu a mão para o frasco. Ela estendeu a mão e pegou o rosto molhado da mulher mais velha em ambas as mãos, da mesma forma que Betsy pegara o dela 1000 vezes. Você me criou. Você me tirou da água. Você foi a única mãe que eu já tive. Suas próprias lágrimas vieram agora, cegando-a. Mas se você o deixar morrer, você vai me perder. Você sabe disso. Então, estou te implorando. Escolha a mim. Sua voz se quebrou em nada. Escolha a mim, Betsy, como você fez no rio. Escolha a mim novamente. Por um longo, longo momento, Betsy ficou com o túmulo de um filho em uma mão e a vida de uma filha na outra. E todo o seu terrível amor pairava na balança entre o menino morto e a menina viva. Então, ela pressionou o frasco na mão de Felita e dobrou os dedos dela sobre ele. 3 gotas na língua, ela sussurrou. Não mais que isso, ou você mesma vai parar o coração dele. Felita estava de joelhos ao lado da cama em um piscar de olhos, a rolha fora, contando as gotas em sua língua flácida com mãos que tremiam e não vacilavam. 1, 2, 3. Por um momento, nada. Então seu peito arfou, inspirou uma grande e irregular respiração e a segurou, e sua respiração começou lentamente a se regularizar, a se aprofundar, a encontrar seu ritmo e mantê-lo. O vínculo se estabilizou em seu peito, enquanto o pavor dele se dissipava, acalmado por uma proximidade que ele ainda não conseguia explicar. Ela ficou onde estava, ajoelhada, e olhou para ele. As linhas duras e bonitas de seu rosto suavizadas pelo antídoto, os cílios escuros contra sua bochecha, a lenta subida e descida de seu peito poderoso. Ele era lindo, e a visão dele se curando a encheu até a borda de alegria. Tempo. Agora, eles teriam tempo para aprender um sobre o outro, além do homem por trás da geada. Tempo para descobrir como ele tomava seu chá e o que o fazia rir
E quem ele era quando ninguém estava olhando. Uma vida inteira para conhecer o marido que lhe fora dado por um único dia e perdido antes que ela realmente o tivesse. Ela fugira deste homem por 5 anos. Agora, mal podia esperar para passar o resto de sua vida caminhando ao lado dele. Quando ela levantou a cabeça, Betsy havia partido. Epílogo. Daríristan dormiu o resto daquela noite e todo o dia seguinte, e Felita não saiu de seu lado nem uma vez. A rainha-mãe, confrontada com o fato de que a criada que ela acusara salvara a vida de seu filho 2 vezes, retirou sua suspeita sem graça, e a casa, que vinha prendendo a respiração por dias, finalmente a soltou. O rei viveria. O envenenador fugira para a noite e não deixara nome para trás. E se isso preocupava os guardas e os cortesãos, preocupava-os em algum lugar longe deste quarto silencioso, onde uma criada vigiava um rei adormecido e guardava um segredo mais pesado do que qualquer um deles. Felita esperou durante aquelas longas horas para que ele acordasse, para que pudesse finalmente lhe contar a verdade e aliviá-lo de seu fardo. Ela não podia deixá-lo continuar a se culpar por mandá-la para a água. Ele implorara a um fantasma que o perdoasse. E o fantasma estava sentado bem ao seu lado, vivo, esperando para fazer exatamente isso. Era início da noite quando ele acordou. A luz entrava âmbar pelas altas janelas. Seus olhos se abriram e a encontraram. Você ainda está aqui, ele disse. Eu ainda estou aqui. Ela concordou com um sorriso. Ele a estudou na luz dourada, e aquele olhar perscrutador o dominou novamente. Seus olhos se estreitaram, tentando decifrá-la. Senhorita Hu, ele disse, embora houvesse incerteza em sua voz. A mão de Felita subiu para sua garganta, para o pequeno amuleto que a escondera por 5 anos. Ela se agarrara a ele durante 1000 noites assustadas. Ela rezara por ele, vivera e respirara por trás dele. Fora o muro entre ela e a morte, e se tornara o muro entre ela e ele. Felita estava muito cansada de muros. Sem hesitar, ela o desatou e o colocou na mesa ao lado de sua cama. Ela observou a percepção surgir em seu rosto como o amanhecer. Os traços simples da criada se soltando, mudando, assentando-se em um rosto que ele conhecia, um rosto que ele carregara em luto por 5 anos e nunca pensou em ver novamente fora de um sonho. Ela o viu parar de respirar. Ela viu o lobo nele alcançar a verdade meio segundo antes do homem. Seu corpo inteiro ficando imóvel e elétrico. O vínculo entre eles se esticando e cantando. Não mais unilateral. Não mais sem nome. A coisa que deveria ter se formado 5 anos atrás, finalmente encontrando ambas as suas pontas. Felita saiu dele de forma quebrada. Felita, sou eu. Ela sussurrou. Você? Ele não conseguiu terminar. Sua mão se ergueu e tocou seu rosto como se ela pudesse se dissolver. Você se afogou. Eu te enterrei. Escute-me. Ela pegou a mão dele e a pressionou com mais força contra sua bochecha, precisando que ele sentisse que ela era sólida e real. Eu nunca entrei no rio. Fui envenenada como você. Uma taça que nunca foi para mim. E alguém me tirou de lá meio morta e me contou mentiras para me manter correndo, e eu acreditei nelas. Sua voz falhou. Eu não fugi da sua frieza. Fui levada e fui enganada. E você lamentou uma morte que nunca aconteceu. Ela observou a culpa se esvaindo dele. Não foi sua culpa. Ela disse. Nada disso. O som que ele fez foi meio soluço, meio riso. O som de um homem descobrindo que a sentença que ele havia passado para si mesmo era injusta. Que a pior coisa que ele já acreditara sobre si mesmo era simplesmente, abençoadamente, não verdadeira. 5 anos, ele conseguiu dizer. 5 anos eu te lamentei. E você estava servindo seu chá, ela disse. E deu uma risada úmida e impotente. Eu estive bem aqui o tempo todo. Ele a puxou para si. Então, cuidadoso e incrédulo. E o vínculo se estabeleceu entre eles. A longa amarra vazia, finalmente atada em ambas as pontas. Ela não lhe contou que fora Betsy. Ela decidira isso também, na longa vigília, a única verdade que guardaria. Deixe-o acreditar que o envenenador era um estranho, fugido para a escuridão, para nunca ser nomeado. Betsy se fora e permaneceria assim. E a filha carregaria o segredo da mãe da mesma forma que a mãe
Uma vez carregar a filha para fora da água. Por amor e a um custo, sem pedir nada em troca. Era dela para carregar agora. Semanas depois, quando ele parou de usar preto e a corte parou de sussurrar, e seu novo noivado foi discretamente encerrado, eles caminharam juntos no jardim. Ela estava rindo de algo, nem sabia o quê, alguma coisinha boba, e ela o pegou observando-a com uma expressão cheia de admiração. "O quê?" ela disse. "Nada." Ele pegou a mão dela e a virou na sua, traçando as linhas de sua palma como se as estivesse memorizando, como se ainda temesse que ela pudesse ser um sonho, afinal. O vínculo zumbia quente e silencioso entre eles, algo que não a assustava mais. "Só estou feliz que a água não pôde te segurar. Ela tentou o seu melhor", disse ela. Ele riu. A geada derreteu completamente. 5 anos, ele disse suavemente. "Eu disse a mim mesmo que se pudesse ter uma hora de volta, apenas uma, eu a passaria dizendo que te amei desde a primeira hora em que você entrou naquele salão com o queixo erguido e os olhos assustados e todo o seu coração corajoso à mostra." Seu polegar roçou sua bochecha. "Sem pressa agora", Felita sussurrou. "Você tem o resto de nossas vidas agora." Ele a puxou para si, então, lentamente, como se mal pudesse acreditar que tinha permissão para tocá-la, e a beijou. Não foi nada como o toque frio e formal de lábios em seu casamento, 2 estranhos realizando um voto. Isso era o que o voto havia prometido. O vínculo brilhou forte e completo entre eles, e Felita o sentiu cantar por cada parte dela. A atração que se inclinara para ele através de salões lotados e vidro frio, e 5 anos de fuga finalmente respondida. Ela passara tanto tempo se ensinando a não querer isso. Ela se permitiu querer agora. Ela envolveu os braços em volta do pescoço dele e o beijou de volta com toda a sua força, e ele a aconchegou contra si como se quisesse compensar cada dia perdido em um único fôlego. "Devo avisá-lo", ela murmurou contra ele, um pouco sem fôlego, o antigo brilho do campo cintilando em sua voz. "Eu sou muito mais problemática como esposa do que jamais fui como criada." "Bom", ele disse, e ela o sentiu sorrir contra seu cabelo. "Desde que não haja mais esconde-esconde." E Felita se inclinou no calor dele, não mais um fantasma, não mais se escondendo, não mais nada além de si mesma, e descobriu que não conseguia parar de sorrir. "Obrigada por ouvir. Eu realmente espero que você tenha gostado desta história. Se você estivesse no lugar de Felita, teria guardado o segredo de Betsy por amor? Ou teria contado toda a verdade ao rei, custe o que custar? Deixe suas respostas nos comentários. Eu adoraria saber o que vocês pensam. Vejo vocês em breve para outra história. Com muito carinho.